Boa noite, pessoal. Começando mais uma live pela Saberge, a Sociedade de Análise Bioenergética do Rio de Janeiro. Meu nome é Hugo e eu tenho conduzido essas lives, esses bate-papos com alunos formados da Saberge, em sua maioria, que é uma chance de apresentar a sociedade para as pessoas conhecerem o trabalho dos nossos ex-alunos já formados. Cada um traz um tema pertinente que fala sobre a clínica, sobre o seu processo pessoal, sobre as questões que a gente vê hoje em dia, no nosso trabalho, nossos atendimentos, sempre com um gostinho pessoal ali, que é uma chance de cada pessoa convidada falar um pouco sobre si também. A gente está conhecendo, né? Eu sou parte da diretoria de comunicação da Saberge, por isso que eu estou com essa função aqui. Essas lives ficam gravadas no YouTube também, que é sempre bom para deixar nosso legado online aí, para que seja uma coletânea de conversas com as pessoas da nossa rede, né? Sempre crescente nesse trabalho incrível de psicoterapeutas corporais que nós somos, né? E hoje eu estou aqui com a Fernanda Falcão Min. Ela é a nossa convidada da ocasião, que ela está falando sobre esse tema tão importante nos dias de hoje, a importância de parar e sentir, e como que o corpo pode ser um caminho nessa busca, né? Nesse mundo tão agitado que a gente vive, né? Então, nesse primeiro momento, eu vou dar a palavra para a Fernanda, para ela falar um pouco, se apresentar um pouco, porque a Fernanda tem vários caminhos de formação, já é aluna formada na CBRJ há muitos anos, já tem várias trilhas que ela persegue esse caminho como psicoterapeuta. Então, eu acho mais cabível ela falar um pouquinho de como que foi a trajetória dela nesse mundo da psicoterapia. Então, para quem não me conhece, eu sou Fernanda Falcão Min. A minha primeira formação foi de Química Industrial, por incrível que pareça. Depois eu fiz a faculdade de Psicologia na PUC, fiz a formação na Saberj, me formei em 2008. Fiz também uma especialização no Núcleo de Pesquisa Moisés Grossman, de Terapia Familiar Sistêmica, e fiz também a formação em Constelação Familiar no Instituto Álvaro Dantas. E essa é um lado da minha paixão, porque ainda tem outras paixões, né? Eu também, nas horas vagas, também sou astróloga, gosto muito dessa conexão, né? Toda a conexão do universo. Uhum, uhum. Formação bem interessante, né? Que tem esse campo da família. Lembrei que eu te conheci também nessa época que você estava estudando família, Foi, né? Com o pessoal do foi. Moisés, né? Bem legal essa ponta. Verdade, tem tempo isso. Mas hoje tem tempo, mas eu lembro a gente se esbarrando, assim, porque, né, você vem aqui tem Copa, né? Eu só moro em Copa, a gente esbarrava com você, com a nossa colega Natália ali também, que ela tá fazendo naquela época ali. Então, assim, Fernanda, esse tema que você está trazendo hoje, né? O nome da live, Parar para Sentir, o corpo como caminho de autenticidade, né? Eu queria checar assim, como que foi, né, essa sua experiência com esse tema? Como que o tema do parar, da importância de parar, se conectar com o aqui e agora, com o corpo, como que por que você escolheu esse tema? O que que você acha que esse tema assim, tem de pertinente para os dias de hoje? Eu sempre gosto de perguntar sobre essa escolha do tema no primeiro momento, assim, né? Você tem, como explicar para a gente como você Então, chegou nesse tema? para começar, eu queria só ler uma frasezinha de Lowen que eu acho super interessante, né? Que é: para saber quem é, o indivíduo precisa ter consciência daquilo que ele sente, né? Então, eu acho que o meu tema já começou aí enraizado com Lowen de alguma forma, né? Mas brincadeiras à parte, assim, eu acho que nada é por acaso, né? Eu conheci a análise bioenergética em 1998, ou seja, há muitos anos atrás, né? Eu tinha feito uma cirurgia e eu não sentia dor. E o fato de eu não sentir dor era como se eu tivesse totalmente anestesiada. Anestesiada com a vida, anestesiada com quem eu era. Eu estava confusa. Eu estava ali fazendo uma faculdade, né? Na época era a faculdade de Química Industrial. Estava perdida. Eu não gostava daquela faculdade, mas eu estava ali fazendo a faculdade, levando a vida, né?
E eu não tinha coragem de ser autêntica comigo mesma e falar, cara, eu quero mudar de faculdade. Não aguento mais isso, né? E por que que eu escolhi esse tema, vocês vão descobrir ao longo da live. Eu não vou dar spoiler para vocês. Mas então, continuando aqui, né? Eu comecei a fazer terapia em análise bioenergética. Depois, em 2003, eu comecei a formação. Eu acho que eu não esperaria esse caminho naquela época, mas fui me apaixonando cada vez mais por esse contato com o corpo, essa conexão. Eu já estava nessa época fazendo faculdade de psicologia. Depois disso, eu ainda fiz uma outra formação, até esqueci de falar, né? Eu fiz uma formação de Mind and Body Coaching. Eu sou certificada por uma americana chamada Abigail Morgan, que trouxe mais ainda esse olhar dessa conexão entre o corpo, a mente e os nossos sentimentos. E como eu falei na apresentação, além do corpo, a família é uma grande paixão para mim. Perceber o indivíduo dentro desse ambiente familiar. Como que aquele corpo se expressa naquele ambiente? A gente sabe que o corpo ele guarda memórias, ele guarda lealdades, ele guarda medos e guarda também amores que atravessam gerações, né? Então, assim, eu acho que como uma boa canceriana, eu fui juntando essas paixões todas, né? Da família com o corpo. A gente sabe, quando eu observo uma pessoa, eu não estou ali vendo só os músculos, a respiração e a postura. Eu estou vendo aquela linguagem silenciosa. Eu estou vendo aquilo que está ali no invisível, né? Aquele corpo aprendeu. O que que aquele corpo aprendeu dentro daquele ambiente familiar? Como que aquele corpo aprendeu a estar ali no mundo, né? A gente sabe que tem corpos que se contraem diante de tanta rigidez e de tanta cobrança, tentando muitas vezes ser o que a família espera. Já, por outro lado, a gente vê corpos, né, que se expandem, que respiram, que simplesmente confiam no fluxo da vida, né? Como se fosse assim, vamos embora, essa liberdade, esse movimento livre, né? Então, eu acho que, assim, dentro da formação e análise bioenergética da Saberj, a gente aprende muito sobre o corpo. E isso tudo me Uhum. fascina, né? O corpo como memória que guarda aquilo, tudo que não foi vivido. E aí tem uma frase, ó, eu vou citar algumas frases, porque eu me apaixonei por algumas Eu- frases que eu li, né? essa frase sua foi muito boa. O corpo que guarda memórias que não foi vivido. Isso, né? De tudo aquilo que foi vivido, né? O que não foi vivido, né? Porque às vezes são coisas que a gente acabam projetando e que vêm para o nosso corpo, né? Que atravessam Sim, gerações. essa frase por si só já fiquei aqui processando aqui, assim. Então teremos muito que processar, né, Hugo? Uhum. Enfim, mas aí voltando aqui um pouquinho, né? Tem uma frase do Lowen que fala que a bioenergética tem como objetivo ajudar o indivíduo a abrir o seu coração para a vida e para o amor. Essa não é uma tarefa fácil. O coração está muito bem protegido com sua caixa óssea e os caminhos que levam a ele estão fortemente defendidos, tanto física como psicologicamente. Eu acho que assim, cada respiração presa, cada movimento interrompido, cada emoção silenciada, ela se transforma em bloqueios. E aí é justamente quando o corpo, quando a gente se conecta com o nosso corpo, o movimento ele volta. A gente consegue sentir, respirar com tranquilidade, é como se a vida voltasse e junto com a vida a autenticidade. Então assim, apaixonada pelo que eu faço, estou apaixonada cada vez mais, né? Cada vez que eu falo, meu corpo ele vibra, né? Ele vibra de alegria de estar aqui, podendo ajudar tanta gente também, né? Então é isso, eu uno, trabalho com o corpo, com as dinâmicas familiares, porque para mim isso é uma forma de devolver para o indivíduo o direito de existir plenamente no mundo, de ajudar o indivíduo cliente, né? A ocupar o seu espaço, dar de volta, né? Esse é o seu lugar na vida, só que um lugar com mais consciência, com o corpo mais relaxado e o coração mais leve, aberto para o amor, né? Então, assim, eu acho que quando a gente tem consciência do nosso corpo, a gente realmente pode descobrir quem a gente é. Só que nada são flores, né? Nem sempre foi assim na minha vida, né? Como eu falei, eu cheguei na terapia por causa de uma dor que era uma dor silenciada, né? Eu estava ali anestesiada.
Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito acelerada, fazendo muitas coisas, e eu não me permitia parar. Então, eu acho que eu fui aprendendo ao longo desses 20 anos, né? Já tem 20 anos que eu entrei na formação, né? Mais de 20 anos que eu comecei a terapia, a me permitir parar, né? Senão, o mundo engole a gente, né? Eu, como filha, esposa, mãe, profissional, dona de casa, são muitas demandas que a gente, se não se permitir parar, a gente acaba sendo engolido, né? E eu acho, como eu falei antes, eu percebo hoje em dia que se eu não paro, a primeira pessoa que passar na minha frente, você pode ter certeza que vai tomar patada, porque eu vou estar irritada, eu não vou ter processado meus sentimentos. Então, assim, hoje em dia, o dia está frenético, a gente já acorda, né, frenético no 220. Tem dias que eu simplesmente, cara, eu vou arranjar 10 minutos que seja para eu parar, para respirar. Para eu parar, para me conectar com o meu Momento. corpo e ver o que que eu preciso nesse momento, né? O que que está acontecendo aqui dentro, né? Vamos conversar um pouquinho? Vamos levar um bate-papo aqui rapidinho de 10 minutos? Só para a gente se reorganizar, se autorregular, né? Você falou esse exemplo da sua rotina, pelo que eu entendi, né? Das suas responsabilidades todas, dessas demandas todas, né? Eu tô lembrando uma conversa que eu tive hoje com uma cliente minha, que ela mora em outro país, né? Ela mora na Inglaterra. Aí a família dela tem a mãe idosa que mora aqui no Rio, se mudou aqui para o Rio de Brasília, tá morando perto do irmão. E tem a irmã mais velha dela que mora em Brasília, né? E ela fica à distância tentando ajudar os irmãos a lidar com a mãe aqui. E essa minha cliente, ela não tem filho, mas os dois irmãos têm. Aí ela estava comentando comigo assim de como que é um traço, né, dessa dificuldade de se cuidar da família, né, que a mãe dela não se cuida. Aí ela percebeu que a irmã dela também não se cuida, já tem uma irmã dela também, né, chegou aos 50 anos. Aí ela comentando, bem isso que você falou, assim, né, ela comentando pra mim, "Hugo, mas ela falava do tipo assim, a família brasileira hoje é isso?" Falando da irmã dela. Porque ela falando que, tal qual a mãe, essa irmã não faz atividade física, não tem tempo para se cuidar, e só vê se sobrecarregado com esses dois filhos. Então, ela ficou filosofando comigo assim, mas isso que é a vida da família brasileira hoje, não conseguir parar para olhar para si, para respirar, para conseguir sair desse fluxo compulsivo de atividades, assim, né? Porque eu acho que tudo ao nosso redor conspira para que a gente viva nesse ritmo, assim, né? Acelerado, né? E se a Parar tá gente não ficando uma coisa cuida, escassa, se a né? gente não cuida da gente, como que a gente vai querer cuidar do outro? Que a gente vai ter Especialmente a para gente, oferecer, né? especialmente a gente, né? É, parar, respirar, se conectar, assim. Eu lembro uma vez que eu também estava falando numa live dessas. Foi uma live, ou foi, não lembro exatamente. Mas assim, é que teve uma professora da bioenergética, uma alemã, qual é o nome dela? Esqueci o nome dela, daqui a pouco vem. Mas ela criou um trabalho chamado autocuidado do terapeuta, né? E eu fui pensando muito assim também, como terapeuta, qual é o meu autocuidado para se clinicar, além de tudo, né? Sim. Vários, mas no dia a dia. Então, eu me toquei assim, na importância de uma coisa que parece ser simples, mas que eu acho que é difícil, assim, que eu me impus de uns anos para cá já, eu ter pelo menos 15 minutos de intervalo entre cada sessão. A gente acha que eu sou louco por fazer isso e tudo mais, mas assim, é o tempo para Mas é o seu conseguir momento de respirar, né? respirar, literalmente respirar. Você falou 10 minutos, eu literalmente te aprendi a colocar um timer de 10 minutos, porque senão eu já vou ficar pensando no celular, pensando, né, essa coisa está conectada o tempo todo. Eu me imponho barreiras para não estar conectado o tempo todo, né? Que acho que isso é uma coisa que drena a nossa energia, tira a gente do presente, né? E como que você percebe essa dificuldade de parar com esse excesso de conectividade no mundo de hoje, assim, que eu acho que é uma É isso que via. você está falando, né? Se a gente não deixa, a gente passa o dia inteiro aqui, no celular, né? A gente, quando vê, a gente está 20 minutos, 30 minutos, 60 minutos, só ali no Instagram, por exemplo, né? Sem fazer nada, ou, né? Você acha que está fazendo, mas você não está fazendo, né? De fato, né? Com notificações do WhatsApp.
né? Você já parou para ver quanto tempo você gasta durante um dia com o celular? Qual é o seu tempo ali no celular? Né? Você já parou para olhar para isso? Né? E que é isso, a gente passa mais tempo olhando para fora ao invés de parar e olhar para dentro. Né? Como está esse mundo moderno hoje? Como está a nossa relação com a tecnologia? Eu andei lendo alguns podcasts, andei escutando, né, uns podcasts da Ana Beatriz Barbosa, que escreveu Mentes Inquietas, Mentes Ansiosas, né? E tem Psiquiatra. uma fala dela que me pegou, né? Algumas falas, aliás, né? Mas uma ela fala sobre essa aceleração do mundo. Ela falava assim: antigamente você acelerar o ritmo era sinal de que você era bem-sucedido. Você era um workaholic, era quase como se fosse assim, uma medalha por você ser um workaholic. Mas você não era feliz, né? É como se você estivesse ali carregando o mundo nas suas costas. E o nosso tempo, ele vai ficar marcado como o tempo mais ansioso da humanidade, né? A tecnologia ela chegou assim, caramba, agora a gente vai ter mais tempo. A tecnologia está aí, né? Só que ao contrário, né? A tecnologia chegou e a gente foi acelerada junto com a tecnologia, né? A gente se enche de tarefa, a gente se enche de notificação no WhatsApp. Eu acho que o Brasil é um dos países que mais usa o WhatsApp, grupo disso, grupo daquilo, né? E a gente fica cada vez menos junto, presente aqui. Eu estou aqui presente agora, olhando para você, vendo você, né? E assim, a gente não tem mais tempo de parar para pensar coisas bobas, né? Quando a gente era criança, ficava parada, olhando para o teto, contando histórias. Hoje, o ócio é quase como se fosse uma coisa proibida, né? E aí, É, pegando um pouquinho mais ainda do que eu escutei da Ana Beatriz, né? E ela me falou uma coisa que me pegou, né? Ela falou dessa função do WhatsApp de aumentar a velocidade 2 vezes, né? E ela trouxe isso, eu fiquei pensando, né? Que a gente vai escuta o áudio, tá? A gente está ali escutando o outro, só que a gente não está escutando o outro, a gente não tem paciência de escutar o outro, é verdade, porque a gente está ali acelerando, né? Botando 2 vezes ali, né? E se você não tem a paciência de escutar o outro, né? Você acaba perdendo a capacidade de quê? De estar aqui no agora. Aí você vai querer ir para o teatro, você vai para o teatro como? Né? A peça demora, sei lá, 60 minutos. A peça não tem um botão fast forward para você passar para frente. Você tem que ficar ali, presente. Aí a pessoa já começa a ficar angustiada. Meu Deus, gente que não- né? Tem gente que não consegue. Tem gente que, por exemplo, e essa questão do tempo, né? Você fala sobre esse exemplo da Ana Beatriz. Eu me lembrei de duas coisas, assim, né? Primeiro, tem um filme, já tem uns 20 anos esse filme, não sei se você se lembra do filme de humor do Adam Sandler, Clique. É um, Agora por é nome um- não, mas. uma comédia do Adam Sandler que passava em Sessão da Tarde, até dizer chega. Essa época de Sessão da Tarde tinha muito. Aí o Clique é um filme que clique é questão de um controle, né? E ele, o protagonista, que é o comediante Adam Sandler, ele descobre um controle, que é um instrumento meio mágico, que sempre que tinha um momento chato na vida dele, ele apertava o controle para acelerar aquele momento. Uhum, Sei lá, tinha uma reunião de trabalho, aí ele passava rápido para o momento que ele tinha terminado o dia. E isso foi gerando um efeito que ele percebeu que a vida dele estava passando sem ele aproveitar a vida, né? Assim, o filme tem 20 anos, imagine hoje em dia isso virou realidade, de certa forma, né? Assim, a sim, é total aceleração. isso, né? É total isso, é isso. O mundo moderno ele está exigindo para a gente produtividade, mas não está ensinando a gente o quê? A sentir, né? Ele exige performance, mas não ensina a gente a parar, né? E é daí que nasce essa desconexão, né? A gente vive de cabeça para cima, só que a gente esquece que é o nosso corpo que sustenta a vida, né? A gente vive de cabeça para cima, mas a gente esquece que é o corpo Que o que nosso sustenta. corpo que sustenta, né? Se a gente não para escutar o corpo, o que que acontece? Né? Tem também, recentemente eu li um livro, a Geração Ansiosa, que ele também maravilhoso. Quem não leu, super recomendo, que ele traz informações sobre o aumento de casos de transtornos de TDAH, de ansiedade, de depressão em crianças e adolescentes, né? Que hoje em dia a gente sabe que esse diagnóstico está acontecendo cada vez mais cedo. E aí eu peguei também uma falazinha desse livro, tá? Posso compartilhar com vocês? Sim, sim. Ele fala assim: a vida baseada no celular dificulta estar totalmente presente para as outras pessoas e mesmo ficar em silêncio consigo mesmo.
Se queremos vivenciar imobilidade e silêncio, se queremos foco e a sensação de consciência, precisamos reduzir o fluxo de estímulos aos olhos e ouvidos. Temos que encontrar a oportunidade de ficar em silêncio, seja meditando, passando mais tempo na natureza ou simplesmente observando a paisagem pela janela do carro durante uma longa viagem, em vez de estar ali preocupado escutando a música ou assistindo alguma coisa, como é o caso das crianças, né? Para mim isso é muito forte. No caso das crianças, né? E assim, eu fico pensando que até isso, essa questão da tecnologia, eu acho, assim, eu pensando como psicólogo, eu acho quase uma sorte, né? O pessoal fala que a geração millennial, a minha geração, foi a última geração que cresceu sem internet, que não teve infância com internet. E eu fico pensando assim, qual é o efeito dessa geração que cresce com essa tecnologia hiperestimulante, né? Até tem até um exemplo, né? Da questão das telas e da tecnologia como um todo, que eu cresci numa outra geração, mas teve um momento que eu comecei a jogar videogame, que nem as crianças fazem, assim. Meus primos mais próximos, assim, eles são tipo 10 anos mais novos que eu, são de outra geração. Eu lembro que quando meus primos estavam começando a jogar videogame, eu ia lá ver o jogo deles lá e tudo mais, eu não conseguia jogar, porque eu olhava aqueles gráficos, tipo, era tanta informação que eu ficava ansioso. Eu fiquei pensando, cara, meu cérebro é o cérebro que funciona em 8 gigabytes ainda, e não funciona nesses gráficos aqui que são mais reais que a realidade, né? Eu acho que pensando como que essa infância que tem esse contato com essas telas assim, e é um grau de informação que eu acho que é muito difícil de assimilar. Fico imaginando um cérebro que se desenvolveu com esse grau de estímulo aí, né? E Então, assim, você teve experiência com dinâmica familiar, né? Você estudou a família, infância, assim, você percebe essa dinâmica hoje totalmente, totalmente, né? Eu acho que assim, até pegando o que a Silvia, no último encontro, a Silvia Mendel trouxe sobre adolescência, né? E para quem não assistiu a live, eu super recomendo também. E esse tema da infância, por eu ter um filho pequeno, eu acho que é um tema que eu também estou me interessando muito, né? Que é o seguinte: se nós adultos a gente não se permite parar, como que a gente quer que nossos filhos, as crianças hoje parem? Se nós adultos a gente não se permite sentir, como que a gente quer que as crianças se autorregulem, né? Se nós não nos permitimos viver o ócio, como que a gente quer que essas crianças parem e vivenciem esse ócio? Como que a gente quer que essas crianças elas estejam presentes no aqui e agora? E aí, aqui na minha casa, a gente tem um acordo, um combinado, que é o seguinte: durante as refeições, ninguém pode pegar tela nenhuma, celular, iPad, nada, porque aquele momento é o nosso momento de estar ali junto em família. Se o telefone ele toca, a gente deixa o telefone tocar. A gente está ali, presente no aqui e agora. E é engraçado que depois que eu comecei a fazer isso, o meu filho hoje em dia, em outros momentos, se ele percebe que eu estou muito no celular, ele já vira, mamãe, larga o celular, né? Já dá tapa na cara quase, né? É verdade. Vamos largar o celular, vamos estar aqui presente, o que está aqui pode esperar, né? Vamos ficar aqui presente e aproveitar esse momento que eu estou tendo, né? E eu acho que é isso. As crianças hoje, elas não sabem o que é ficar em silêncio. Elas não sabem vivenciar o tédio. Elas não sabem vivenciar o simplesmente eu estou aqui e eu não vou fazer nada. E quando essa infância perde esse ócio, né, perde o ócio, ela também perde o contato com o corpo, com o tempo interno, com a própria escuta. E eu acho que aí começa exatamente essa também desconexão com a autenticidade, porque sem pausa não tem presença. As crianças hoje elas estão no imediatismo, é tudo para agora, né? No meu tempo, se eu queria ver um desenho, eu tinha que esperar pacientemente a hora daquele desenho, né? Eu tinha que olhar, o desenho vai passar sexta-feira, 5 da tarde. Sexta-feira, 5 da tarde, eu ia lá, pegava o tal do controle, ligava, né? E aí, de repente, uma surpresa. Puxa, aquele desenho é um desenho repetido.
vinha a frustração e eu teria que esperar até a outra sexta para ver de novo o desenho. Hoje em dia, não, as crianças pegam o controle na hora que querem, eu quero ver tal filme. Tim, clica lá e vê. É fácil, né? Mas tem um custo muito alto Sim, isso. Nesse é. exemplo que você deu, essa capacidade saudável de lidar com a frustração, né? Assim, você ser um desenho repetido, você tem que esperar mais uma semana para dar sorte de ver se repetiu ou não. Um novo, né? Novo, assim, né? Você tem que desenvolver a resiliência, né? A capacidade saudável de lidar com frustração, que a geração ansiosa, que nem o livro que você citou, acho que fala justamente isso. Né? As pessoas não Sim. têm mais capacidade saudável de lidar com frustração. Né? Assim, e acho que tem a ver com isso. É, é a frustração, mas é aquilo de estar satisfeito em estar consigo mesmo. Eu estou bem aqui. Não preciso estar hiperestimulado para existir. Eu posso estar aqui agora, né? Assim, eu fico pensando nos efeitos disso, né? Fernando, assim, você sugere com a sua experiência, assim, algo que eu possa ajudar de forma prática a resgatar um pouco dessa presença no dia a dia, ou algo assim, uma prática, Então, né? ao longo da live hoje, eu pensei em alguns exercícios que a gente pode fazer. Então, vamos começar, como se a gente já não tivesse começado, né? Vamos começando fazendo um pequeno exercício. Eu vou pedir para vocês agora simplesmente fecharem os olhos, sentarem numa posição confortável e respirarem. Soltar o ar devagar. Você não tem nada que você precisa fazer a não ser estar aqui agora. E aí, percebe o seu corpo. Como é que está o seu corpo agora? Percebe os seus ombros, percebe os seus pés. Se vier algum pensamento, simplesmente coloque esse pensamento numa bolha. Simplesmente se permita parar e estar aqui agora. E aí, devagarinho, vai abrindo os olhos, olhe à sua volta. Apenas olhe, sem interpretar, sem buscar sentido. O que você está vendo nesse momento? Percebe as formas, as cores, as luzes. Permita simplesmente ver. Agora ouça. O que você está escutando nesse instante? Talvez sons distantes, talvez o som da sua própria respiração. Escute sem julgar, sem tentar nomear. Apenas ouça o que está vivo no seu ambiente. Sinta o cheiro ao seu redor. Deixa vir o que ele desperta em você. Uma lembrança, uma sensação, uma memória ou simplesmente nada. Percebe o gosto na sua boca. Qual é o gosto que está presente? Não precisa ser agradável ou especial. Apenas note o que é. E agora respira mais uma vez. Sinta o ar entrando e saindo. Perceba o seu corpo inteiro respirando. Talvez você note que em poucos instantes algo mudou. Talvez o seu corpo esteja mais presente. Talvez a sua mente mais quieta. Esse pode ser o caminho de volta. O caminho de volta para o seu corpo, para a vida e desse lugar que nasce a autenticidade. E como eu falei,
Tem vários exercícios que a gente pode fazer para nos ajudar a nos conectar de volta com o nosso corpo. E ao longo da live eu vou dar algumas outras dicas para vocês. Como é que foi a experiência, Hugo? Eu reparei que no início, assim, isso que apesar de eu ser uma pessoa muito ansiosa, eu tenho uma prática de meditação, mas o que eu reparo é muito difícil perceber as coisas sem ter aquela parte que quer julgar, categorizar, catalogar, analisar. É difícil ficar só na experiência sem já querer pensar algo sobre a experiência, né? Ou já Assim, querer som. controlar e saber o que que ela quer de mim, né? Também tem O isso, né? que é de mim, o que tem que fazer, o que tem que ser, o que esperam, né, de mim, assim, enfim, ou se deixar já vai para uma antecipação, né? Tipo, caramba, o que que é isso aqui? Ou se tem uma coisa errada comigo, sabe? Assim, de sentir meu peito de um certo jeito, assim, com uma tensão, assim, né? É difícil só aceitar até a dor, né? Até aceitar a tensão por si só. A presença, eu acho que também fala de aceitar o que é, seja bom, seja ruim, né? Sim. E esse Talvez essa. exercício é um exercício excelente para a conexão com os sentidos, né? Que essa conexão com os sentidos também ajuda a gente a vir pro aqui e agora, né? Com a minha visão, com o meu olfato, meu paladar, a minha audição, né? Eu acho que a gente não percebe a importância dessa questão dos sentidos hoje, porque, especialmente com o que você está falando de tela, essa desconexão toda, se deixar, a gente está só focado no estímulo visual o dia inteiro. No máximo, sabe? No máximo, quando come alguma coisa, preste atenção em outra coisa, assim, né? Nessa coisa de parar, por exemplo, assim, às vezes eu tenho sugerido, assim, você vai achar curioso isso. Às vezes eu sugiro, como exercício de se conectar, assim, para alguns clientes meus, que tem muita dificuldade com isso, experimenta fazer uma caminhada de meia hora sem celular. Excelente. Só isso, coisas simples, né? Sabe que é engraçado? Sabe de quem eu peguei isso? Sem, assim, foi do Moisés Grossman, Que sabia? legal, muito Um legal. exemplo que ele deu numa aula que assisti dele e no contexto de terapia de casal, mas eu peguei isso como um exercício, né? Porque, assim, quando a gente sai do estímulo visual, pouco que seja, né? A gente está podendo explorar outras regiões do cérebro, outros estímulos, que não é só aquele que a gente está sobrecarregando com a dinâmica visual, né? Assim, caminhar, pegar um vento, já tem o tato, sabe? Já tem o cheiro da rua, já tá. Até isso, né? Outra paisagem ajuda. É uma forma de sair desse espiral de estar só ali na atividade visual, fazendo, 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 fazendo. Curiosamente, é uma coisa muito da nossa época, né? Porque, mas eu acho que eu comentei isso com você quando a gente conversou antes, assim, de eu ter visto um comediante falando assim que ele estranhava essa coisa de mindfulness, né? De estar presente aqui Aham. agora. Ele falava que nos anos 90 todo mundo fazia o mindfulness sem saber, porque se a pessoa estava andando de ônibus, você estava andando de ônibus. Se você estava no banheiro, você estava no banheiro. Hoje em dia está no ônibus, mas está conectado. Está no banheiro, mas está conectado. A gente está conectado 24/7, né? E isso, essa conexão, né? Essa conexão que é uma desconexão ao mesmo tempo, né? Uma desconexão com o corpo, né? Uhum. E como assim, como que você percebe essa desconexão hoje na sociedade? Como que essa questão do corpo propriamente como uma ferramenta de reconexão, sendo o exemplo dos sentidos agora, né? Qual o Então, papel do corpo nessa busca? eu li um texto também maravilhoso, para quem não conhece, da Maia Nascimento, que se chama Psicoterapia em Risco: o dilema da psicoterapia no momento atual. Esse texto foi um texto de 9 de fevereiro de 2021. Né? Para quem não conhece ela, ela é da IASB de São Paulo
E esse texto ele fala exatamente sobre essa desconexão do corpo e o que está acontecendo no mundo de hoje. Ele fala que as pessoas estão cada vez mais desconectadas de si mesmas. É como se elas não habitassem mais o próprio corpo. Elas não se reconhecem, né? E elas não reconhecem de onde vêm as emoções, elas começam a agir de forma automática, sem autenticidade. E ela usa um termo que eu achei fantástico, que é cascas vazias. E ela fala que o corpo era reprimido, né? Antes o corpo era reprimido. Hoje ele até se expressa, mas ele se expressa de forma superficial, sem sentido verdadeiro. E essa desconexão com o self, com a própria essência, faz com que o indivíduo comece a procurar soluções fora de si mesmo, em modismo ou ilusões, o que torna o ser, o sujeito, cada vez mais infeliz. E ela faz alguns questionamentos nesse texto que eu achei super interessante, que é como então abordar o corpo, como ajudá-lo a buscar essa autenticidade e daí a sua expressão verdadeira. E ela fala que a recuperação dessa autenticidade passa por reconectar-se, primeiro com o seu corpo, com o seu interior, encontrando uma expressão verdadeira que venha realmente de dentro e não de aparências. E eu achei isso formidável. E aí eu peguei uma citação do Lowen também que fala sobre, não sobre essa desconexão, mas fala desse corpo, né, dessas aparências, né, que fala o seguinte: a bioenergética se apoia na simples proposição de que cada ser é o seu corpo. Nenhuma pessoa existe fora do corpo vivo, através do qual se expressa e se relaciona com o mundo à sua volta. A mente, o espírito e a alma são aspectos de qualquer corpo vivo. Um corpo morto não possui mente, perdeu seu espírito e sua alma também o deixou. Quanto mais vivo for o seu corpo, mais vivamente você estará no mundo. Quando o seu corpo perde a vivacidade no momento de exaustão, por exemplo, a tendência é qual? É se retrair. A doença possui o mesmo efeito, produzindo também um estado de retraimento. Dado que o seu corpo expressa quem você é, ele também indica a intensidade da sua presença no mundo. E aí é interessante a gente parar para pensar, né? Quando uma pessoa está cansada, o que acontece com esse corpo cansado, né? Esse corpo cansado, ele vai se expressar através de sinais visuais, auditivos, do ombro caído, da face sem brilho, de movimentos lentos. Mesmo que aquela pessoa queira esconder isso, ai, como é que você tá? Tô ótima, tô cheia de energia. Não dá para fazer isso, porque aquele corpo tá ali dedurando a pessoa, tá? Não, a tua postura corporal não é essa, não é de uma pessoa que está aí vibrando, né? E a mesma coisa com as nossas sensações, com as nossas emoções. Se alguém está com raiva, o que que acontece? A pessoa contrai o quê? O maxilar. Se alguém está triste, o que que acontece? O peito ele se enrijece, né? E quando a gente está estressado, o corpo todo fica contraído, né? Você fica ali numa contração absurda. E aí o corpo vira o quê? O corpo vira um grande depósito de tensões e emoções não expressas. Isso tudo me fez lembrar um caso clínico que eu atendi, de uma pessoa que chegou na terapia por causa de crises de enxaqueca. Essa pessoa ela não se permitia parar, nem mesmo nos finais de semana. Ela era casada, não tinha filhos, né? Então, assim, vamos pensar, vida teoricamente mais tranquila, mas não. Ela tinha uma lista de tarefas que ela tinha que cumprir no final de semana. E ela tinha muita tensão no maxilar, né? Ela usava uma plaquinha para dormir e ela não conhecia o corpo, né? Ela não sabia. Você perguntava assim: o que que você sente? Sentir, então, é impossível, né? Mas o que que você percebe do seu corpo, né? Você sente seus pés? Não. Você sente suas pernas? Não. Eventualmente, ela sentiu um pouco os ombros. Então, assim, como é que se deu o processo de terapia? Se deu com muita respiração e muito grounding para ajudar ela a se conectar com o seu corpo, com a sua verdade. E aí, nesse texto que eu me referi da Maia Nascimento, ela fala que há dois elementos fundamentais na psicoterapia bioenergética, que a gente deve considerar sempre que pensamos em fazer intervenções corporal, que é exatamente isso, o grounding e a respiração. Eles devem estar sempre focalizados, já que se deseja que o cliente entre em contato com o seu corpo, com seus sentimentos e com as suas emoções.
Então, assim, para quem está aqui que não conhece análise bioenergética, o grounding é um dos exercícios mais conhecidos, né? Quem passa pela formação já, né, já começa, já nasce, a gente já nasce fazendo ground, quase que isso, né? Que é o seguinte, o que que é o grounding? O grounding é simplesmente você estar ali enraizado, você está ali conectado com a realidade, com seus pés ali no chão, né? Presente com as suas emoções, com a sua verdade do momento. Ele é um exercício que a gente faz, a gente coloca os pés um pouco afastados, a gente flexiona um pouco o joelho e a gente faz um arco para frente, tocando o chão. Para quem consegue, quem não consegue, tudo bem. E simplesmente a gente fica ali naquele estado, respirando e se fazendo presente, né? Sentindo o corpo, sentindo aquele contato com o corpo. É uma forma de tirar um pouco a energia da cabeça, né? Quando a gente está vendo esse mundo acelerado, ficar tudo aqui na cabeça, para que a energia ela flua para baixo, ajudando nessa conexão. Então, quando uma pessoa está grounded, ela está ali sentindo o próprio corpo, ela está ali respirando com profundidade, ela está ali simplesmente presente. E ela passa a fazer o quê? A reagir à vida com mais autenticidade, ao invés de reagir com mais tensão. Então, em resumo, para quem não conhece o ground, é a capacidade da gente estar ali presente no próprio corpo, conectado com a realidade, com as emoções, de forma firme e enraizada. Quer falar mais alguma coisa sobre isso, Hugo? Né? Acho que eu falei tudo, né? Eu pensei, eu pensei uma ponte porque está falando antes da questão das telas, né? Que grounding ainda fala de várias formas, vários ângulos, né? Tem o própria ideia do bebê no colo, bem amparado, é uma forma de grounding que a gente começa muito cedo na vida a internalizar, né? Mas é interessante isso que você falou da energia na cabeça, porque eu acho que o próprio Loa tem essa ideia, assim, de a gente, da cintura para cima, especialmente a cabeça, a gente tem os órgãos responsáveis pela carga, estímulo. Uhum, Então, assim, a tela, estímulo visual. Então, a gente está olhando, a gente está usando sentidos para. Os órgãos dos sentidos estão a maioria aqui, né? O ouvido, a boca, para trazer carga, estímulo. E se a gente não tem um contraposto a isso, que seria exercitar a parte inferior do corpo, a gente só tem carga sem descarga, sim, que pode ser visto subjetivamente como ansiedade, uma coisa, uma tensão aqui que não descarrega, né? Então, a gente vive nesse ambiente hiperestimulado e dificilmente a gente consegue ter esse mesmo grau de descarga sem o corpo, né? O grounding é facilitar que esse excesso de estímulo e de carga possa ser descarregado de uma forma satisfatória, né? sim, Por isso que eu acho que é tão perfeito. importante todo esse É, mundo de tela o tempo todo, a gente saber que a gente pode aterrar através do corpo, senão eu volto a também ter visto muito isso. Eu coloco dessa forma, né? Assim, a gente vive uma geração viciada em estímulo. isso. E não é só que não, eu tô achando um fenômeno curioso. Tô vendo adultos, 40 anos mais, viciados em TikTok. É Sim, aquela coisa de ficar na tela, sempre a gente associa a criança e tudo mais, é tipo assim, não para, precisa ficar estimulando o tempo todo, né? Enfim. precisa parar para Aí você tá falando do respirar, seu caso. né? Que foi isso, né? Que nesse caso clínico que eu trouxe, né, a gente fez muito trabalho de grounding e de respiração, porque a respiração ela também abre espaço para o sentir, né? Ela suaviza as defesas, ela relaxa o corpo e ela dá voz àquilo que estava ali silenciado. Essa minha cliente, ela era extremamente perfeccionista. O seu corpo dela era rígido, rígido, todo contraído, cheio de rigidez. Porque ela também estava sempre preocupada com o olhar de fora, né? Ou seja, ela não olhava para dentro. Teve até um momento na terapia que ela ficou um mês sem ter crise de enxaqueca. E ela falava que ela sentia falta disso. E aí a pessoa chega, mas como assim você sente falta de ter enxaqueca, de ter dor? Né? E ela falava, porque quando eu tenho enxaqueca, eu tinha que ficar deitada na cama, num quarto escuro. Então, naquele momento que ela estava na crise, ela se permitia parar, né? Parar para respirar, né? Então, assim, a enxaqueca começou a virar uma válvula de escape para ela, né? Uma bengala, quase que isso, né? Porque aí, né, enxaqueca, eu paro para É respirar, a né? oportunidade que ela tinha para parar, né? Ela precisou de uma Isso, enxaqueca. isso, isso.
E aí, ao longo da terapia, né, a gente foi trabalhando muito, eu fui ensinando a ela. Tinha, às vezes, no trabalho, ela começava a sentir dor, né, ou mesmo até sem dor. Eu falei, cara, tá estressada, percebeu que você tá com raiva, você tá ali com o teu maxilar assim, vai no banheiro, para, respira, coloca 5 minutos ali. E aí ela começou a fazer isso, né? Se permitir parar, ir pro banheiro ficar ali só respirando, né? Não ia nem pro banheiro, ia para respirar, né? O banheiro virou um ponto para ela poder parar, respirar. E aí ela, ai, agora eu tô pronta para voltar. Ela precisava do banheiro para respirar. Ai, que Isso, dó. exatamente. O grau de inquietação dela, né? Enfim. Mas eu lembro, você falou, ela tem essa dor no maxilar, né? Tem enxaqueca. Isso. E assim, né? A A gente, energia toda na cabeça, né? Tudo aqui, né? eu fiquei lembrando também, assim, de quantos casos que eu tenho recebido, assim, de pessoas com dor crônica, ou questões psicossomáticas, né? Porque é isso, né? O que vai manifestando no corpo, a gente tem noção que, né? Eu acho muito legal quando eu vou pro médico, o médico fala, olha, não tem nada. E a gente vê a pessoa cheia de dor, o médico falando que não tem nada, né? Assim, e o que que você acha que essa desconexão fala dessa tendência, não sei se sempre teve, mas a gente vê muito, esse surgimento dessas doenças psicossomáticas, dores crônicas, né? Como que você percebe isso, né? Nesse quadro tão comum aí de que a gente vai vendo hoje em dia na clínica? Então, para mim, as doenças psicossomáticas, elas são uma forma de negar aquilo que a gente está sentindo, né? A gente passa a ficar obcecado com a dor crônica e a gente perde a conexão conosco, né? É como se a dor crônica ela fosse uma fuga do momento presente. E por que uma fuga? Porque é mais fácil você lidar com a dor, que é conhecida, do que você lidar com a realidade, com os sentimentos, com aquilo que você não conhece, com aquilo que você desconhece. Então, a dor crônica muitas vezes expressa algo que não está sendo ouvido no nível emocional, psíquico ou espiritual. É como se o corpo estivesse falando para a pessoa: para, olha para dentro. Algo aí precisa de atenção. E a gente sabe que a dor crônica é uma energia bloqueada, né? Algo que quer fluir, mas que está ali contido. E aí, à medida que a gente pode trabalhar com a consciência corporal, com a respiração, com o movimento, essa energia ela pode se transformar, né? Então, a dor, ela é um convite para a gente parar e olhar para o aqui e agora, né? E quando a gente acolhe com compaixão, a gente pode abrir espaço para uma escuta interior mais profunda, uma escuta ali da alma, dos sentimentos, dos nossos desejos. E eu estudei também uma outra americana, né? Eu tenho um contato com o estrangeiro muito forte, que é a Marta Beck. Ela é uma coaching americana e ela sofreu muito de doenças psicossomáticas ao longo da vida dela. E ela fala muitas vezes que ela percebeu que as doenças psicossomáticas, elas acontecem muito em personalidade do tipo A. E o que que seria isso, personalidade do tipo A? São pessoas que são perfeccionistas, ansiosas, que querem alcançar algo, custe o que custar, eu vou chegar lá, né? São pessoas extremamente controladoras, são pessoas que têm pressas, aceleradas, quase como se tivesse o pé ali no acelerador, né? Orientadas para metas, para resultados, para conquistas. Muitas vezes essas pessoas são admiradas pela eficiência e pela força, mas dentro delas tem um corpo que nunca desliga. É um estado de tensão constante. O sistema nervoso é um sistema nervoso hiperativado, como se o modo do fight and fight response ele está ali o tempo todo, né? Mesmo em momentos de descanso, tem uma vozinha ali interna dizendo: você não pode descansar, vai lá, vai fazer aquilo, tem mais uma coisa para você fazer, você poderia estar fazendo mais. Então, são pessoas que não têm sossego, estão ali, ligadas no 220, no automático, né? E são pessoas, como nesse caso clínico que eu trouxe, que não sabem vivenciar o quê? O ócio, né? Essa tensão, ela ativa o nível de estresse, aumentando o cortisol e a adrenalina. O corpo, a gente sabe, a gente está aqui falando do corpo, né? Ele deveria ser o nosso aliado, né? Para se tornar um mensageiro daquilo que está acontecendo, né? E aí a Marta Beck, ela fala que a gente está tão ocupado, focado com as nossas conquistas, em querer fazer tudo perfeito, se estressando por pequenas coisas,
sem parar para escutar de fato. E ela fala uma coisa que eu achei linda também, né? Que nessa hora a gente precisa parar para escutar os nossos corpos mágicos, porque os nossos corpos sabem mais do que as nossas mentes. E ela continua, ela fala o seguinte, outra frasezinha que eu adorei, tá? Se você não consegue sentir as suas emoções, se as mantém à distância, você terminará por senti-las em um nível puramente físico, como um sintoma ou um problema físico. Se você tem dificuldade de sentir suas emoções, comece contraindo e levando sua atenção na área da energia interior do seu corpo. Sinta o seu corpo lá no fundo. Essa prática colocará você em contato com as suas emoções. E aí, vamos voltar à primeira pergunta que o Hugo me fez, né? O Hugo começou a live perguntando assim: por que o seu interesse nesse tema, né? Por que você gosta tanto desse tema, né? Em 2010, o que acontece comigo? Obviamente, eu tive uma dor crônica, né? Só que agora eu cheguei na análise bioenergética com uma dor que era uma dor silenciada, né? Eu estava ali anestesiada. Agora não, em 2010 eu já não estava mais anestesiada, já tinha terminado minha formação na Saberj, mas essa dor, ela veio. Ela veio com voz, né? Ela veio ali, tô aqui, cara, eu tô aqui, você precisa fazer alguma coisa com isso, né? E eu acho que assim, essa dor, ela me levou a aprofundar ainda mais. Eu já tinha ido até certo ponto, mas eu precisava aprofundar um pouquinho mais. Eu precisava fazer um mergulho interno, né, em mim mesmo. E eu brinco que assim, né, a gente faz vários mergulhos ao longo de uma encarnação. Então, naquele momento, eu precisei de novo parar de uma forma mais profunda e talvez mais autêntica, mais verdadeira. Essa dor, ela me levou a me questionar muito, né? O que está por trás dessa dor? Eu acho que foi a partir disso que eu comecei a estudar, fazer curso de coaching, né? Procurar saber, procurar entender. Eu acho que essa dor, ela me levou a uma conexão com a minha verdade, né? Qual era o sentimento ali presente? O que eu estava evitando olhar naquele momento da minha vida, que aquela dor tinha que estar ali gritando, né? Quase como se fosse uma luzinha vermelha, né? Qual era a mensagem disso tudo, né? E aí, assim, eu acho que isso tudo me ensinou, como eu falei, a parar, a sentir, né? Era aquela sirene ali acesa o tempo todo, né? E quanto mais eu me preocupava com a dor, eu vivi isso, mais a dor vinha. Quando eu esquecia a dor, quando eu me conectava comigo, quando eu percebia, peraí, o que que eu estou sentindo? A dor ela ia embora. E aí, um exercício que eu fiz, que eu aprendi, né, rapidamente, era de eu parar e ver onde está essa dor no meu corpo. Ah, tá aqui na minha mão. Tá. O que que eu estou sentindo aqui na minha mão? Ah, minha mão tá quente, minha mão tá formigando. Vem alguma imagem para essa dor? Ah, vem. Vem imagem, sei lá, de um copo. Beleza. O que que esse copo com água gelada está querendo me dizer? Qual é a mensagem desse copo para mim? Isso é só um exemplo, né? Eu comecei a conversar com essas imagens, né? E eu comecei a aprimorar cada vez mais a conversa comigo mesmo para ver quais as mensagens daquela dor, daquele corpo, daquela emoção, né? O que que eu poderia fazer para desbloquear as minhas tensões? Meu corpo ele estava precisando de relaxar? O que meu corpo estava precisando? Né? Será que meu corpo estava precisando simplesmente ser acolhido? Cara, vamos dar um pouquinho de carinho para essa mão, vamos dar um pouquinho de amor, né? Eu fui aprendendo a escutar cada vez mais as minhas emoções, né? Um outro exercício também que eu fazia, né, era simplesmente de deixar a emoção existir. Então, eu percebia, sei lá, eu estou sentindo uma tristeza. Onde que está essa tristeza? Ai, está aqui no meu estômago. Eu vou parar, vou respirar com essa tristeza, eu vou perceber, né, se tem alguma cor, alguma forma, se vinha alguma imagem, percebia se essa emoção queria um som, se essa emoção queria um movimento, se essa emoção queria só ali ficar quietinha, naquele momento paradinha, se ela queria chorar, se ela queria respirar, né? Qual era o gesto que aquela emoção queria? Será que ela queria se mover para minha barriga, sair do estômago e para minha barriga? Né? E aí ficava ali um tempo com aquela emoção, com aquela sensação, né? Até que essa emoção dissipasse, né? E o importante nisso tudo era o quê? Era dar espaço para aquela emoção ali existir de fato, se mover, se expressar, sem precisar fugir, né? Só estar ali presente, acolhendo, né? E aí eu acho que eu comecei a partir daí a fazer escolhas mais conscientes. O que que eu chamo de mais conscientes?
né? Eu estava mais conectada comigo. Eu estava tomando decisões baseadas na minha consciência, e não no estresse todo ou baseado numa dor, né? E outra coisa importante é que isso tudo é como se fosse um remédio, né? O parar virou um remédio, né? O parar para escutar a dor virou um remédio, porque precisava de ter constância. Não era simplesmente parar um minutinho, beleza, amanhã eu já tô lá no pesado, vamos embora, vamos acelerar tudo de novo. Não, porque aí a desconexão voltava, né? Então, essa constância, eu acho que foi a coisa mais importante nesse processo todo, né? De poder dar voz, de poder acolher, de poder estar ali presente. Tinha outros momentos que eu só conversava, né? Eu conversava com a tristeza como se fosse minha melhor amiga, sei lá, o medo, a tristeza, a raiva, botava aqui do meu lado, né? Tá aqui, a gente tá aqui junto, a gente tá aqui no, na praia, vamos conversar. Oi, tudo bem, medo? O que que você tá fazendo aqui? O que que você quer de mim? Você tem algum conselho para me dar? Né? Qual que é a mensagem? Eu acho que isso que é o mais bacana, é a gente perceber qual é a mensagem da emoção, a mensagem do corpo, né? Uma outra técnica super interessante que eu também super recomendo fazer é o free writing. Não sei se você conhece, Hugo, que é você se Então, permitir pegar um papel, uma caneta e sair escrevendo sem pensar, sem julgamento, durante 5 minutos. E por que que esse exercício é tão importante? Porque nesse momento a mente lógica ela perde o controle e o que está escondido pode vir à tona, né? Então, quando a gente se desconecta do nosso corpo, a gente se desconecta também de partes essenciais de nós mesmos. A dor, ela me ensinou a escutar o meu corpo e as suas verdades, né? A tocar no que era essencial, no que era preciso. E nesse espaço que o corpo pode respirar aliviado, né? A energia pode fluir, né? A energia que antes estava ali aprisionada, quase como se fosse numa prisão, ela pode simplesmente fluir, né? Liberar, expandir, né? Quase como assim, vamos expandir, né? Então, assim, eu acho que isso tudo me fez cada vez ficar mais apaixonada por esse tema, né? De falar para as pessoas dessa importância do parar, do se escutar, do perceber as suas sensações, né? O Lowen, ele fala assim: ser verdadeiro consigo significa que se tem a liberdade interior de perceber e aceitar os próprios sentimentos e de ser capaz de expressá-lo. A Fernanda Lima, a apresentadora Fernanda Lima, ela também no início do ano, né, no programa que ela tem, que é Sem Vergonha, que ela faz uma série de podcasts ao longo do ano. No início do ano, ela fez uma série de podcasts chamando pessoas que ela conhecia para falar exatamente dessa importância do sentir e do parar. processando aqui o seu relato, aqui, assim, que eu fiquei com essa ideia, assim, pelo que eu entendi, né, da constância que você teve para fazer esse trabalho de parar, se observar, diferentes ângulos diferentes, para acessar essa dor. Que fazer Sim, o contrário, né? Em vez de buscar se anestesiar, você foi criando formas de encontro com essa dor, que seja dor emocional, seja dor física, mas acho que é pelo que eu sim, entendi. A dor física é que fez você ter que se aproximar do corpo, porque o corpo estava gritando, né? sim, O corpo estava expressando algo que dor crônica é um dos temas mais difíceis de dar em terapia, na minha compreensão, porque parece quase contra-intuitivo. Eu vou parar para sentir essa dor, eu vou parar para mas é o conversar. contrário, né? Então, Você não, você vai perceber o que está, quase como se fosse uma camada, né? O que está ali por trás dela, né? Você não vai ficar obcecado ali, né? Na própria dor em si, você vai olhar o que está por trás, né? Uma camada abaixo, né? Você vai aprofundar ali. A dor, ela está ali na superfície, mas o que está ali abaixo, ali escondido, né? Então, eu acho que isso é muito rico e muito interessante. Você vai, pelo contrário, quando a pessoa começa a falar, ai, tá doendo, tô sentindo isso, nisso você não vai prestar atenção, né? Você vai prestar atenção nessa ajuda dessa conexão consigo mesmo, né? Quando algum cliente vier falar de dor crônica, né? Você pode falar, olha.
A gente pode fazer até um diário dos momentos em que você não sentiu dor, mas é tentar se desconectar da dor física, do superficial, não ficar obcecado com aquilo, é o aprofundar, né? Vamos fazer um exercício de relaxamento? Vamos conversar com a dor, né? O que está por trás dela? Isso que eu acho que é o mais rico de tudo, né? Porque senão a pessoa fica obcecada. Sim, é o que eu reparo, vira uma obsessão, né? E parece que a pessoa fica presa naquilo ali, não tem outro tema, não tem nada que a pessoa possa criar a partir disso, né? E a pessoa aí não simboliza. Você falou da questão da imagem, que é muito interessante, o copo gelado. É. Isso é muito rico, né? Até o próprio Guy Tonella, o grande teórico da análise energética contemporânea, ele fala da importância de conectar o corpo a essa função representacional, que às vezes as pessoas da nossa área até esquecem um pouco disso, né? A gente também está falando de palavra, de imagem, de símbolo associado ao que acontece no corpo. Você O criar uma invisível, marca né? visível, é assim, é uma forma de você dar corpo a essa dor, assim, né? É um caminho de integração, né? Assim, o que você sugere, assim, como outras formas assim, de se reconectar com a nossa autenticidade, se reconectar, de poder, que nem você falou, né? Não ficar só na superficialidade ali. Sim, acho que às vezes para muitas pessoas, inclusive como terapeuta, eu tô aprendendo muito, né? Que pode ajudar a ir um pouco além disso, assim, de ir mais fundo nesse momento? Então, eu acho que a primeira coisa é parar, né? É parar de correr, parar de se distrair, parar de se anestesiar. Porque é só no silêncio que a gente consegue ouvir o que realmente a gente está sentindo. Depois é respirar, né? A respiração profunda, a gente sabe que ela é a porta para liberar tensões e trazer à tona aquilo que estava ali escondido. Depois é prestar atenção ao corpo, né? Sentar-se em silêncio e perguntar: onde está a minha atenção agora? Está no meu peito? Está na minha garganta? Está nos meus ombros? É conversar com o seu corpo, é descobrir as suas mensagens e perceber o que que o meu corpo precisa agora. Depois é perceber as emoções. O que que eu estou sentindo? É preciso dar expressão, é preciso acolher, é preciso falar, chorar, rir, gritar, escrever, dançar, abraçar. O que que a minha emoção está me pedindo agora? E depois é dar voz para a própria autenticidade e expressão, né? Tem um outro exercício que não vai dar para eu fazer aqui agora, que eu escolhi fazer um outro depois, que eu aprendi também, que é o Kind Process, que é o seguinte: o K quer dizer Know Your Body, perceba o seu corpo. O I quer dizer Inhabit Your Emotion, permita-se sentir. O N é do Notice Your Mind, perceba a sua mente. E o D é Discover Your Inner Wisdom, descubra a sua sabedoria interior. Esse exercício ele é muito interessante também porque ele pega tudo: o corpo, a mente, as emoções e a conexão com a sua sabedoria, com o seu ser interior. E cada parte desse exercício tem, né? Você vai trabalhar o corpo, tem coisa para fazer. Você vai trabalhar a emoção, tem tarefas para fazer. Você vai trabalhar a mente, você vai trabalhar a tua sabedoria interna. Como que você pode unir isso tudo em um, né? Eu acho que esse exercício é super rico, né? Mas eu tenho uma outra proposta para vocês agora, né? Eu quero fazer um exercício com vocês. Então, é, eu só vou falar que eu vou contar o tempo, então vocês não precisam se preocupar com nada, porque quem vai controlar o exercício, o tempo sou eu, né? Então, primeiro senta numa posição confortável, tá? É, de 0 a 10, se pergunta, né? Qual é o meu nível de estresse, de ansiedade agora? E aí agora o que que a gente vai fazer é muito simples. A gente vai contar em silêncio os ciclos respiratórios. O que que seria um ciclo respiratório? Seria um inspirei, expirei, um ciclo. Você vai simplesmente durante 1 minuto, eu vou contar o tempo aqui, eu vou ter que pegar meu celular para contar esse tempo, né? A gente vai contar o tempo. Eu vou falar para vocês, começou, e depois eu vou falar para vocês, parou. Vocês não precisam fazer nada, não precisa forçar a respiração, não precisa fazer nada, não tenta mudar a respiração, ok?
Tá todo mundo pronto? Então vamos lá. Começou. Parou. Agora vamos para a segunda etapa. Nessa segunda etapa vai ser um pouquinho diferente. Você vai respirar profundamente, só que você vai levantar o seu braço na inspiração. Então você vai inspirar, você vai levantar o seu braço e vai apoiar ele no alto da cabeça, mas vai apoiar assim, você vai unir mão com mão, tá? Então você vai inspirar com a palma da mão para cima, vai unir a mão e na volta você vai botar a palma da mão para baixo e descer, tá? Então palma da mão para cima, subir, inspirei e na expiração eu vou simplesmente descer. E a gente vai fazer isso também por 1 minuto e eu vou contar o tempo e eu quero que vocês contem de novo os ciclos de respiração. Então vamos lá, valendo. Terminou. E agora, nesse terceiro momento, são 4 momentos, tá? Você vai só botar a mão na sua barriga e vai respirar. Só isso. Você não vai fazer mais nada. Não vai tentar controlar o ciclo de respiração, não vai fazer nada. Só vai botar a mão na sua barriga. Prontinho. Agora, a gente vai fazer a última coisa, que isso me lembra muito a bioenergético. A gente vai soltar a língua, fazer careta, durante 1 minutinho também, porque a gente acumula muita tensão aqui no maxilar. Então, valendo. Ahn. E agora, eu queria saber, de 0 a 10, o que que mudou? Qual seria a sua nota agora para o nível de estresse e de ansiedade?
Só se perceba. Lembra como que você chegou hoje aqui na live. Perceba o que mudou no seu corpo, na sua respiração, na sua presença. O mais importante de tudo é que você se permitiu parar para sentir. Agradeça a si mesmo, dá um abraço, né? Agradeça por ter se permitido esses minutinhos aqui hoje, por ter confiado, por ter respirado, por ter estado presente. E agora, em silêncio, se pergunta: o que meu corpo está precisando neste momento? Escuta com gentileza. Talvez a resposta ela venha através de uma palavra, de uma sensação, de um suspiro. Seja o que for, é a sua verdade se revelando. É o seu corpo lembrando quem você é, quando você simplesmente se permite parar para sentir e se escutar. Eu queria agradecer a presença de cada um de vocês por estar aqui hoje. Queria agradecer a Saberge por esse convite, por essa volta às raízes. E queria agradecer ao Hugo pela sua disponibilidade, pela sua presença e por ter me ajudado nessa reconexão com um tema que eu gosto tanto. Eu que agradeço, Fernanda. Tá entrando em processo aqui. Eu fui fazendo exercício junto, fui acompanhando, mesmo antes da live, você tinha me mostrado um pouco, assim. Eu fui percebendo a minha respiração mudando, né? É bem energético mesmo, né? E até a expressão, eu tendo a reparar muito tensão aqui nos olhos, assim. Eu fui sentindo essa região aqui suavizando. O ritmo da respiração foi mudando, a primeira contagem, para depois ficar com o braço. Isso aqui é ótimo, para pessoas empanicadas, isso aqui parece ser uma coisa incrível, né? Porque força a pessoa Maravilhoso. tá pensando no ritmo da respiração, né? Que muitas vezes uma pessoa em pânico, ela não percebe o ritmo da respiração, vai pensar em nada. Isso aqui força a pessoa já a ir se regulando, né? Assim, E é isso, não tem certo ou errado, é o que é, né? Ah, eu é, contei, a primeira deu 5, a segunda deu 10. Já aconteceu isso. Na verdade, é para ser o contrário, mas não tem certo ou errado, é o que é. É você poder se conectar com a sua respiração naquele momento presente, né? e quanto que o Lon falava de respiração, né? Não lembro a citação dele. Pessoal, se alguém quiser fazer um comentário, Maurício agradeceu aqui. Se alguém quiser um chat, Maurício também tá na diretoria, tá ajudando a gente lá. Recebemos aqui a Fernanda aqui. Essa live vai ficar salva para as pessoas poderem fazer esse exercício, as pessoas poderem divulgar, para mostrar o que que é um trabalho de reconexão com o corpo, né? Acho que eu vou ter que montar um workshop disso, entendeu? Com as várias técnicas que você pode estar usando aí nessa. Porque isso foi só uma palhinha, é isso que eu falei, né? Tem muita coisa que pode ser feita, né? Eu tive até dificuldade na hora de escolher os exercícios, né? Eu até falei com você, ai meu Deus, eu quero fazer tudo, mas não vai dar para fazer tudo, né? Então, como que a gente pode fazer, né? Enfim, cara. É, Acho que você pode pensar aí num workshop, assim, uma oficina, né, com esse tema, guiando a pessoa para essa reconexão, né? Mas eu que achei bem bioenergético o princípio básico, que assim, respiração e grounding, né? Assim, e respiração, eu nunca esqueço uma frase que eu escutei sobre respiração de uma kahuna, era uma xamã havaiana, que ela falava assim, né? Que a forma que a gente respira molda a nossa realidade. perfeito. E eu acho que é isso. A gente tendo esse momento para parar, respirar com consciência, ainda mais no mundo de hoje, é o que a gente precisa para manifestar uma realidade mais saudável, né? Porque do jeito que tá, o mundo Tá não tá complicado, né? fácil. Tá complicado. Mas, Fernanda, muito obrigado. Obrigado. Obrigado pela perseverança, né? Que a gente ficou um tempo para conseguir fazer essa live, mas saiu. Ficamos. Saimento. Saiu no fluxo, né? Quase assim, ela precisava ser parida, né? Eu acho que ela foi parida aí durante 9 meses quase, né? Foi assim, não, né? Não sei o tema, né? Já na primeira conversa, não, qual o tema que eu vou falar? De que eu falo, né?
E aí eu comecei a falar com você, não, é isso, cara, tem que ser isso, não tem outra possibilidade a não ser isso, né? Não sei se alguém É, ficou com alguma dúvida, alguma pergunta. a pessoa está agradecendo. Enfim, é uma coisa que o pessoal pode escrever também depois, né? A Fernanda tem o seu A Elaine quer Instagram. falar alguma coisa. Ah, que não tava. Ah, Elaine, pode falar. É, Elaine, você consegue botar o seu áudio aí, Elaine? a gente não está te escutando. Saiu agora? Ah, tá, agora Ah, eu saiu. tirei o fone. Muito bom. Então, queria agradecer super, né, o convite, a sua pesquisa foi linda. E eu acho que nesse tempo, assim, que é conciso, né, você trouxe, assim, uma riqueza. Adorei os exercícios. E, assim, queria te dizer que a tua vitalidade está linda, sabe? É, assim, muito bonito. E essa parceria com o Hugo e vocês tecendo, muito obrigada. Era mais isso. Obrigada, Elaine. Elaine foi minha colega na formação, da minha turma. Eu imaginei, imaginei. É. Obrigado, Elaine. Obrigado por estar aqui, pelo comentário. Mas, pessoal, saibam que esses bate-papos eles vão continuar mais frequente. Quem quiser também, assim, né? Quem for saber, quiser trocar uma ideia comigo, quiser participar, Elaine, Neuza, enfim. Né? Ano que vem a gente vai continuar isso com datas já pré-definidas, assim. A Flávia está agradecendo, né? Enfim, mas só para vocês saberem que esse trabalho continua e vai ficar salvo no YouTube. Então, Fernanda, eventualmente você poder Pode passar deixar. adiante. Passa pessoas. O YouTube é interessante, né? Não sei se vocês têm experiência falando com o YouTube, mas ele vai gerando um efeito bola de neve muito bom, muito interessante. Então, assim, isso fica realmente legado para todos nós aqui, entendeu? Então, assim, obrigado mais uma vez, Fernanda, por esse Obrigada. legado que nossa Berge, pessoal. Então, a Obrigada. live tendo salvo, eu passo para todo mundo, tá bom? Tá E a gente faz ótimo. assim, então, tá legal? Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Eu vou parar a gravação aqui, tá bom? Pronto.